Vamos abrir as Escrituras no Salmo 110. Salmo 110. Eu estava estudando esse salmo ontem, hoje, e já preguei algumas vezes sobre ele. Mas é incrível como você consegue ministrar tantos temas sobre apenas 7 versículos. Eu estava vendo os comentaristas como Calvino e o Spurgeon, Beacon e outros comentaristas, textos de Bíblias comentadas. É incrível como você pode fazer uma série de mensagens só em cima de um salmo como esse, versículo após versículo. Hoje eu vou tentar ministrar uma mensagem e terminar, espero. Salmo 110, todos acharam? Diz assim: Salmo de Davi. É importante começar assim porque o Salmo de Davi está no texto original, diferentemente de outros salmos. Salmo de Davi é realmente uma descrição do texto sagrado, não é simplesmente um título. E diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Eu quero, antes de começar a ler a tradução da versão Passion, Salmo do rei Davi. Disse Yahvé, tetragrammaton, o YHWH, ao meu Senhor, disse Yahvé a Adonai, o Messias: sente-se comigo como governante entronizado, enquanto eu subjugo todos os seus inimigos. Eles se curvarão diante de você, enquanto eu faço deles um escabelo para os teus pés. Messias, eu sei que o próprio Deus estabelecerá o seu reino enquanto você reina na glória de Sião, pois ele lhe diz: reine no meio dos teus inimigos. O teu povo será a tua oferta de amor. No dia do teu grande poder serás exaltado, e no resplendor dos teus santos tu resplandecerás como um exército surgindo do ventre da aurora, ungido com o orvalho da sua juventude. Yahvé fez um juramento solene e nunca recuará, dizendo: você é um sacerdote para a eternidade, à maneira de Melquisedeque. O Senhor tem plena autoridade para destruir em pedaços os reis que se levantam contra você, no dia em que ele demonstra sua terrível ira. Ele julgará todas as nações rebeldes, enchendo seus campos de batalha com cadáveres, e destruirá as fortalezas dos poderes dominantes. Contudo, ele mesmo beberá da sua herança como um riacho fluindo, revigorado pelo amor, ele sairá vitorioso. Então vamos lá. O Salmo 110 é citado mais de uma dezena de vezes no Novo Testamento. Eu li um comentário hoje que falava de 21 vezes. Portanto, é o texto do Antigo Testamento mais lembrado no Novo Testamento. Isso dá a ele uma importância singular. Nós estamos diante de um salmo real de entronização ou ascensão ao trono de um novo rei, um rei davídico, da sucessão, da linhagem de Davi. Ao rei são feitas então 3 promessas. Deus o protegerá, ele será um sacerdote e terá vitória contra todos os seus inimigos.
Esse é um salmo messiânico, assim como o Salmo 2. Existem salmos, e a riqueza dos salmos sobre a figura de Jesus é incrível. Quando você lê os salmos, você tem um adendo, mais que um adendo, você tem uma contribuição incrível aos evangelhos. Quando você vê os salmos falando de Jesus, da sua missão, do seu chamado, falando do seu propósito de governar as nações, a gente descobre mais do que simplesmente uma teologia. A gente descobre algo profundo que Deus quer transmitir para nós, que é uma experiência viva de um relacionamento. Porque Davi é esse homem que descortina o coração de Deus por uma relação profunda de clamor, de angústias, de depressões, de perdas, de sofrimento, de dores. E é incrível como ele consegue transformar isso numa mensagem. Como disse o T.D. Jakes, Deus pode transformar qualquer bagunça da sua vida em uma mensagem. Quantos estão felizes por isso? Esse salmo messiânico traz o título, como eu disse, que faz parte dos seus originais, o que não é comum. Nós lemos os salmos e nós temos o título do salmo, e foi posto ali pelos tradutores, pelo João Ferreira de Almeida, enfim, na versão King James, do Rei James. Mas o Salmo 110 tem a expressão Salmo para Davi ou Salmo de Davi, pode ser traduzida de ambas as formas. Mas Pedro afirma que esse salmo, o apóstolo Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, que esse salmo é de autoria de Davi. E ele diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Disse o Senhor, sempre vai estar aí em letra maiúscula, esse Senhor, porque esse Senhor aí é o nome impronunciável de Deus. É aquele nome lá do Êxodo capítulo 20, Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É o tetragramaton, que diz Adonai. Mas o que ele diz? Yahvé, ou Yoa, como alguns querem traduzir. Aí depois transformou em Javé, e depois em Jeová. A coisa ficou meio bagunçada aí. Ele diz: sente-se à minha direita, sente-se e espere, até que eu ponha, que eu subjugue os teus inimigos completamente. Diga para o seu irmão: sente e espere. Você está num ativismo para ver as coisas acontecer, e Deus tem uma primeira palavra para te dar hoje: sente-se e espere. Quantos estão felizes por isso? Até que eu ponha, ou coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então nós temos Salmo de Davi: diz o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. E esse texto vai aparecer mais de uma dezena de vezes no Novo Testamento. Em Efésios capítulo 1 vai dizer: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Ou como vai dizer em Hebreus capítulo 2, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Tudo baseado no Salmo 110, acredite. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, não deixou que nada esteja lhe fora da sua sujeição. Mas agora ainda, olha só o texto: ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ainda não vemos, disse o autor a Hebreus. E no capítulo 10, no verso 12, ele vai dizer: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra da majestade nas alturas, à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. E há tantas outras citações desses salmos no Novo Testamento, que está dizendo: ainda não foi sujeito, mas ele está assentado esperando que eles sejam postos. E o livro de Apocalipse, acredite, é a descrição de como esses inimigos estão sendo vencidos. O livro de Apocalipse não deveria gerar em você medo, porque ele é a história da vitória do Cordeiro contra todos os seus inimigos. João escreveu o livro de Apocalipse para mostrar à igreja perseguida de que eles por fim seriam vencedores.
Então o Messias é rei, sacerdote e é também um guerreiro vitorioso. Jesus citou esse salmo para descrever que a crença que o Messias era filho de Davi era equivocada. Ele era um descendente da linhagem de Davi, mas lembra do cego Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa era uma expressão messiânica. Eles acreditavam que seria uma espécie de descendente de Davi que estaria ligado a ele. Mas Jesus vai repensar isso. Por vezes Jesus vai dizer, e em 20 vezes ele fala nos evangelhos: em verdade vos digo, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus desmonta a sabedoria popular, o senso comum da sua época, desfazendo alguns mitos, algumas histórias que as pessoas contavam e que na verdade não eram verdadeiras. E nesse caso, o texto vai dizer: reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, citando o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi pois lhe chama de Senhor, como ele é seu filho? E ninguém podia lhe responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Jesus está dizendo: Davi me chamou de Senhor. O verso 2 do capítulo do Salmo 110 vai dizer: o Senhor enviou o seu cetro de Sião, o cetro do seu poder, e disse: domina, governa, reina no meio dos teus inimigos. O cetro é uma insígnia real, um bastão de comando. Para Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, eu estava lendo o seu comentário hoje, ele disse que esse cetro do poder de Deus é o Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho não consiste em palavras, mas em poder. Jesus vai dizer que se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado. Paulo vai dizer ainda que nós não pregamos a mensagem de Deus por meio de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Quando João envia mensageiros para Jesus e disse: és tu que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Ora, João já tinha anunciado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aquele tempo na prisão, naquela cela escura, solitário, fez ele repensar o que ele já havia afirmado: és tu o que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus disse: diga a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, os leprosos são limpos, e aos pobres é pregada a boa notícia. Jesus está mostrando as suas credenciais apostólicas. O Evangelho é o lugar onde os céus e a terra se encontram. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar casamentos. O Evangelho é o poder de Deus para mudar o diagnóstico de câncer. O Evangelho é o poder de Deus para quebrar o espírito de miséria da sua família para sempre. O Evangelho é o poder de Deus para salvar os seus filhos que estão perdidos lá fora e trazê-los de volta à presença de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para transformar qualquer homem. E a porta de oportunidade está aberta para que todos se rendam ao domínio do verdadeiro Senhor. Está aberta a porta. É um convite do rei para o casamento do seu filho. Contudo, o texto diz que aqueles que não aceitam com submissão o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino do Messias, um dia serão dobrados diante do cetro do seu poder. Não há opção, todos vão se dobrar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes tomou a forma de servo, e se humilhou, e morreu a morte de cruz, pelo que
Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Senhoras e senhores, a revolta contra o trono do céu será completamente destruída um dia. E aqueles que não se dobraram porque o aceitaram de maneira submissa pelo anúncio das boas notícias, vão ter que encarar a dura realidade de que todos um dia vão estar prostrados diante dele. O verso 3 é um verso incrível que diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, vestidos sacerdotais, que eram vestes incríveis, como o orvalho emergindo da aurora, no útero da noite, serão os teus jovens. O rei tem um exército de voluntários vestidos de santidade. Aqui temos a profecia de um incrível povo disposto, voluntário, que emergirá na aurora, no romper da alvorada. Quando o dia está para amanhecer, na hora que está entre a noite mais escura e a madrugada, a antemanhã. Eu chamo o tema desse texto, desse versículo, de o exército do amanhecer. Para mim, esse é o maior sinal, o dia do teu poder. Para mim, essa é a maior evidência de que de fato Jesus está chegando. Quando esse povo belo e poderoso começar a aparecer, quando essa igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito emergir, quando esse incrível povo, como diz a versão King James, do ventre da manhã, tu tens o orvalho da tua juventude, ou como diz a versão Almeida, revista atualizada, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens, ou como diz a NVI, desde o romper da alvorada, os seus jovens virão como o orvalho, ou seja, os teus jovens virão como o orvalho no nascimento de um novo dia. O dia vai nascer, e o prenúncio desse dia é uma geração de crentes poderosos que nós nunca vimos na história. É uma geração de gente vestida de santidade, ornamentada com vestes sacerdotais, um povo bonito e belo, um povo extraordinário, um povo poderoso. Esse é o sinal. Conformosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras. Ou como diz Apocalipse, que a noiva está se ornamentando, se vestindo para o encontro. Esse é o sinal. E como diz na versão da Passion, o teu povo será a tua oferta de amor. No dia do teu grande poder serás exaltado. O dia do teu grande poder. O dia do teu grande poder. E no resplendor dos teus santos, tu resplandecerás como um exército. O Senhor vai brilhar nos seus santos, o Senhor vai aparecer nos crentes, o Senhor vai se manifestar através de pessoas vão mostrar Deus ao mundo. Tu resplandecerás como um exército surgindo no ventre da aurora, ungido com o orvalho da sua juventude. A evidência do reino de Cristo começa na expressão o teu povo. Deus tem um povo, nós temos aqui pertencimento, posse e uma chamada efetiva. Esse teu povo é disposto, ele é leal e eles estão pressionados para vencer. Quantos estão pressionados para vencer aqui? Me ajuda aí, faz alguma coisa, por favor. Tem gente que fala assim: eu estou pressionado para vencer. Você esqueceu de combinar com o seu rosto, você esqueceu de combinar com o teu corpo. Pressionado para vencer é sangue nos olhos, é cara de leão, é rugido, é brado de vitória. Esse povo leal, disposto, voluntário, são jovens e conquistadores. Domina no meio dos teus inimigos. Eles são santos, trajando vestes santas, um povo numeroso
emergindo na madrugada. Como disse Paulo, vai alta a noite, mas o dia se aproxima. O versículo 4 é o que eu vou mais me deter nele essa noite. Diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote de Salém, que mais tarde se tornou Jerusalém. Salém é a cidade da paz. Melquisedeque é o rei de justiça. Justiça e paz andam de mãos dadas. Não haverá paz enquanto não houver justiça. Quantos estão comigo? Esse verso, esse número 4, é citado 6 vezes no livro de Hebreus. E é Hebreus que destaca que o sacerdócio de Cristo é anterior, o sacerdócio de Melquisedeque é anterior ao de Levi e superior, porque se trata de uma aliança superior com superiores promessas. Então nós temos uma nova ordem sacerdotal de reis e sacerdotes. O sacerdócio de Levi, do sacrifício de animais, foi extinto com a destruição do templo. Mas não foi ali que nasceu a ordem de Melquisedeque. O texto está dizendo: tu és para sempre. Sempre existiu, sempre foi. A ordem não tem fim, a ordem não tem início. E o texto está dizendo que o Senhor não vai se arrepender. E ele jurou, Deus apelou: tu és para sempre sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então uma nova ordem de sacerdotes para um novo pacto, para lutar as guerras de Deus. E a nossa guerra, a nossa batalha é uma guerra de sacerdócios. Eu tenho falado com algumas pessoas, algumas autoridades. Você não consegue vencer essa guerra na força do braço, na força do argumento. É mais do que uma guerra cultural, é uma guerra espiritual. Nós não estamos lutando simplesmente com carne e sangue. Existem poderes por detrás da injustiça. Existem poderes por detrás de instituições. Existem poderes por detrás de pessoas. Isso está compatível com o registro das Escrituras. Estamos em uma guerra de deuses, guerra de ofertas, guerra de altares, guerra de sacerdotes, guerra de templos, guerra de adoradores. O mundo espiritual é geograficamente dinâmico. Os deuses, quando são esquecidos, eles caem no ostracismo. Existe uma mensagem sobre o crepúsculo dos deuses. Quando a fé cristã surge, os panteões são atropelados. Então todas as nações da Europa, que eram os bárbaros, se tornam adoradores do Cordeiro. E aquelas divindades daqueles vários panteões são esquecidas, são deixadas para trás. E o que eles fizeram para tentar se sobreviver? Eles se sincretizaram. Eles começaram a ser adorados com o nome de algumas personalidades cristãs. E quando não são adorados, e quando eles são esquecidos, segundo a Bíblia, eles têm uma certa geografia. Em Daniel capítulo 10, descreve um ser espiritual maligno que governava uma área com fronteiras determinadas. Isso está compatível com o texto de Deuteronômio capítulo 32, verso 8, que diz que quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos Ben Elohims. A tradução vai falar filhos de Israel, mas é a mesma expressão de Gênesis capítulo 6. Ben Elohims. É como se fossem seres espirituais, anjos. Isso também está de acordo com a narrativa de Paulo, no capítulo 6, verso 12 de Efésios, onde ele diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E essa expressão, governantes mundiais ou cosmocratoras,
determina que existem seres, traz uma lógica de espíritos que controlam lares, espíritos domésticos, que acompanham famílias e que reproduzem os mesmos problemas que o pai, o avô e o bisavô tinham, os mesmos erros, os mesmos pecados. Espíritos que controlam aldeias, cidades, vales, províncias e até mesmo nações, exercendo influência sobre o comportamento das populações locais. Entenda, eu falei na semana passada, nós não estamos em uma batalha entre dois mundos, como se fosse Deus criado um mundo espiritual ou material. Nós estamos numa batalha entre dois reinos, o reino de Deus e o império das trevas. E Paulo disse que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E sobre isso, o historiador Christopher Dawson afirma que o culto é a raiz de toda cultura. Culto e cultura. Dawson diz que a ordem material repousa na ordem espiritual e se relacionam concomitantemente. Então, a religião não é reflexo ou produto da cultura. A religião é a origem da cultura. Dawson diz, abre aspas, as grandes civilizações do mundo não produzem as grandes religiões como uma espécie de subproduto cultural em um sentido muito real. As grandes religiões são os fundamentos sobre os quais repousam as grandes civilizações. E ele conclui, não podemos entender a forma interior de uma sociedade a menos que entendamos sua religião. Não podemos entender suas realizações culturais a menos que entendamos as crenças religiosas que estão por detrás delas, fecha aspas. Ou seja, a religião é a força mais importante na formação das culturas. Cultura vem de culto, ela nasce do culto e é expressa pelo culto. A religião é a chave da história. É Durkheim que dizia que a lei vem da moral e a moral vem da religião. A moral de um povo está de acordo com o Deus que se adora na terra. A batalha, então, é uma batalha de altares, é uma batalha de adoradores, é uma batalha de ofertas, é uma batalha de sacrifícios, e é o sacrifício que libera o poder espiritual. O poder espiritual é liberado mediante sacrifícios. Os patriarcas sabiam disso. Moisés aprendeu isso. Elias desatou o poder de Deus quando ele foi lá e ofereceu um sacrifício, e o fogo caiu. Lembre-se, Davi disse para Araúna, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe. O que eu vou oferecer tem que ser um sacrifício verdadeiro. E a Bíblia diz, sacrifícios de louvor. Ei, adoração não é adoração se não te custar algo. Aí eu não estou afim de adorar, então tem que te custar a tua vontade. Eu não estou afim, mas vou adorar e vou botar para quebrar, vou adorar de verdade. Minhas emoções não me comandam, não me controlam. Eu não estou afim de ir para a igreja. Esse é o dia que você vai vir para a igreja para adorar a Deus. Eu não estou afim de jejuar. Pois é, normalmente a gente não está. Mas é no meio do sacrifício que Deus manda o seu poder. Todo o culto do Antigo Testamento era um culto de ofertas prestadas a Deus. Era a antecipação da grande oferta vicária, a morte do Filho de Deus como expiação pelos nossos pecados. O maior poder liberado foi liberado a partir do sacrifício do Filho de Deus na cruz. Então, na Bíblia temos sacrifício de manjares, o bode expiatório, o cordeiro imaculado. Muitos de nós não queremos mais sacrificar. Nós queremos um evangelho que não nos custe. Nós queremos apenas uma religião que nos faça bem. Ei, você está no lugar errado. Se você quer simplesmente uma porta larga, esse não é o lugar que você tem que entrar. Porque o cristianismo exige de você renúncias, exige de você sacrifícios. Tome a sua cruz e me siga, disse Jesus. Nós
No entanto, fomos vencidos pelo espírito do tempo. Temos um falso evangelho da hipergraça. Podemos pecar e depois pedir perdão e depois continuar pecando. Sem arrependimento não tem restauração, é só remorso. Os sacerdotes das religiões acionam poder espiritual mediante as suas ofertas. Você já viu o tanto de sacrifício nas matas, nos cemitérios, nas praias e nas cachoeiras? Ofertas são sinônimo de adoração, submissão e entrega. É a adoração que faz de um Deus o seu amo. É a adoração que faz de um Deus o seu dono, onde você rende a sua vida e o governo do seu ser a Ele. O que você adora te controla. Você se submete a tudo aquilo que você adora. E se você adora o seu ventre, os seus instintos, os seus hormônios, os seus prazeres, não chame Jesus de Senhor. O teu Deus é o teu ventre. Ofertas são alimentos para os deuses da terra, e alguns deles se alimentam de sangue, de injustiça. A base de um trono demoníaco é a injustiça não purgada. Uma terra de injustiça tem potestades, entidades que estão ali segurando, marcando uma posição, cravando as suas garras, dizendo: nós temos o direito de permanecer aqui por conta da transgressão produzida na terra. Há um texto perturbador na Bíblia em 2 Reis, capítulo 3, que eu não vou ler, mas já colocaram aqui. O rei, muito obrigado. O rei de Moabe, vocês estão querendo se retratar pela manhã aqui, vocês estão conseguindo, parabéns. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Olha o verso 37. Então tomou o seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande ira contra Israel, por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Ele deu o seu filho como um sacrifício, de maneira que os demônios se alvoroçaram. Israel estava avançando na guerra e eles tiveram que recuar. A morte do primogênito por vezes é dada para se possuir poder. E acredite, tem pessoas que fazem tudo pelo poder, qualquer coisa. A batalha é uma guerra de altares. Altares, como diz o nome, devem estar nos lugares altos. E os reis de Israel, diz a Bíblia, faziam o seu culto nos altos. As nossas lutas acontecem nos lugares altos. O evangelho, diz Isaías, deve ser pregado sobre os montes, com formosos sobre os montes dos pés dos que anunciam boas notícias. A batalha é uma guerra de sacerdotes, é uma guerra de profetas, como Janes e Jambes. Moisés chega no Egito, deixa o meu povo ir, e Faraó o desafia, e a vara de Moisés se transforma em uma cobra. A mão de Moisés fica leprosa. De repente, Faraó chama Janes e Jambres, que são os feiticeiros, os bruxos da corte, e eles conseguem reproduzir o milagre da cobra. Mas a cobra de Moisés perseguia a cobra dos feiticeiros. E chegou um momento, na terceira praga, que os feiticeiros de Faraó não conseguiam mais competir com o poder de Deus. Há aqueles que se perderam dentro da igreja, como Judas, como Himeneu, como Demas. Demas me deixou, amou mais o presente mundo do que o tempo por vir. Demas aparece na Bíblia como um dos obreiros qualificados. Ele fazia a obra de Deus, e de repente o Demas foi lá para o inferninho, desviou e largou a igreja. Alexandre o Latueiro era um perseguidor de Paulo onde Paulo ia. A batalha é contra bruxos,
feiticeiros, sacerdotes, xamãs e também contra profetas mercenários. Um deles é chamado de Balaão, que amou, segundo a Bíblia, o prêmio da injustiça. Ei, você já recebeu algum prêmio, alguma recompensa por fazer alguma coisa errada? Deus disse sobre Balaão: eu não quis lhe ouvir, e ele teve que vos abençoar, e eu vos livrei das suas mãos. As pessoas ficam com medo dos bruxos, das maldições dos bruxos, mas contra Israel de Deus não vale encantamento, nem adivinhação contra Jacó. Esse é um expediente que não me traz nenhum temor. Eu tenho mais receio dos falsos irmãos que oram ao contrário e que trabalham contra nós. Dê um sorriso para o seu irmão, está tudo bem, vai melhorar. A batalha é uma batalha pela integridade da alma interior. Porque quando alguém perde a guerra contra uma entidade, ele se torna a expressão e a manifestação daquela personalidade do mundo. É como se o diabo disse: eu te venci e vou colocar meu rosto em você. Então você vê um homem vencido pela ganância, você vê um homem vencido pela prostituição, você vê um homem vencido pela preguiça. Há pessoas que começam com propósitos maravilhosos, as mais belas intenções, mas que no curso do caminho mudam sua natureza, mudam seus motivos, mudam a sua essência. Há na história estruturas que se rendem, se pervertem, se deixam demonizar. Lembra de Neustã? Ela é a serpente de bronze. Ela foi levantada por Moisés, e todo aquele que olhasse para aquela serpente era curado das mordeduras das serpentes. Mas a serpente de bronze aparece nos dias de Juízes como um escândalo e tropeço para os judeus, porque virou um objeto de adoração. Veja, o que era um instrumento de cura e de libertação numa geração se transforma em um objeto de idolatria em outra. Nos dias dos Juízes nós temos Gideão, que produz um grande avivamento e que depois faz para si uma estola sacerdotal que se tornou um laço para todo o povo. Nos dias de Jesus, os fariseus, essênios, saduceus, que eram sacerdócios da elite, estavam absortos, ensimesmados, distraídos e obstinados por suas tradições. Eles estavam tão ocupados em suas liturgias, em seus códigos doutrinários, em seus compêndios teológicos, em suas ortodoxias, que não perceberam quem estava ali os visitando. Imagine que Jesus está entrando em Jerusalém e as multidões o aclamando, e o sacerdote reclamando: que barulho é esse? O barulho é o Messias que está chegando. Manda ele ficar quieto, porque eu estou fazendo meu trabalho religioso. A batalha é uma guerra de construções, de edificações, de projetos, de desenhos e alinhamentos satânicos. Entenda: obeliscos, templos pagãos, tochas em homenagens a deuses pagãos, arquitetos ocultistas, triângulos de controle. O propósito disso tudo é endurecer o coração das pessoas. Como diz a Bíblia, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça. Você está vendo aí? Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A palavra é tufos, é como uma neblina, uma escuridão, uma cegueira. Daí essa gente enfeitiçada, que não consegue enxergar a verdade, um véu de cegueira e escuridão, como disse Isaías no capítulo 25, no verso 7, descobrirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações. Se não existisse esse véu, nós poderíamos enxergar claramente, mas o que a Bíblia diz é que ele vai se enrolar como um pergaminho. É o que diz o profeta Isaías, como diz também
livro de Apocalipse. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. A propósito, quando fala de exército dos céus, quando fala de estrelas, nós estamos falando de anjos. O dragão, na sua cauda, levou 1/3 das estrelas consigo. E a Bíblia está dizendo que esses poderes que estão governando cidades, aldeias e nações estão por cair. Quando a Bíblia diz: o sol se converterá em trevas, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. É essa guerra onde esses principados e potestades estão caindo. Ai da terra, ai do mar, porque o diabo sabe que o seu tempo se aproxima. Então o tempo está em nosso favor e não contra nós. A batalha é uma batalha de adoradores. Satanás deseja roubar a adoração da criação para si. Ele é um ladrão. O ladrão veio roubar, matar e destruir. E ele tem uma obstinação: copiar, imitar a Deus. Ele pretende tomar para si a devoção, o culto, a reverência, a adoração. Os demônios querem roubar a atenção para eles. Então nós temos impostores, falsos deuses e falsos mediadores. Mas a Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Ou como diz Deuteronômio 6, verso 4: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. A batalha é uma batalha de adoradores. E o verso 4 do Salmo 110 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és para sempre sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um rei sacerdote. Um rei opera na horizontal, ele faz as batalhas na terra. Um sacerdote se reporta ao céu, ele oferece adoração, ele oferece intercessão. Ele representava uma ordem de reis sacerdotais e um sacerdócio real, como Pedro diz, o apóstolo: vós, porém, sois raça eleita, vocês são reis sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É sobre você esse texto. Reis sacerdotes administram a terra com os valores dos céus. Eles têm autoridade de reis na terra e abrem os portais do mundo espiritual com o seu sacrifício, com a sua adoração, com a sua intercessão. Tem gente que mexe o céu. E quando a gente se reúne num propósito comum junto, não existe poderes infernais. Eu estava falando esses dias lá em casa com um grupo de irmãos que nós estávamos fazendo uma vigília, dizendo: Daniel sozinho, dentro de uma sala, moveu os céus, provocou terremotos nas placas tectônicas do céu, abalou os principados. Um homem sozinho. A ordem de Melquisedeque é a categoria de pessoas com autoridade para conquistar na terra sob a administração dos céus. Eles têm o chamado para manifestar o poder da era por vir. O poder da era por vir está disponível. Então, quando nós pensamos de Davi, nós temos a autoridade de rei e de sacerdote. Davi foi o primeiro a entrar, comer os pães da proposição. E eu estava lá em Israel, na cópia do tabernáculo, e alguém disse: por que Davi não morreu quando comeu os pães da proposição? E a nossa guia respondeu: porque ele estava com fome. Davi era esse homem. Você vê nos Salmos a intensidade da sua fome, da sua paixão, da sua adoração, da sua oração. Ele não é um crente superficial. Ele movia o coração de Deus. E o que Deus fez? Deus entregou a Davi todos os seus inimigos. Davi venceu todos os seus inimigos. Diga para o seu irmão: Deus vai te dar os seus inimigos.
Pergunte para ele: você combinou com o seu rosto? Davi juntou a autoridade do rei e do sacerdote. Deus tinha sacerdotes e reis, e Davi era os dois. E Davi fez uma coisa que ninguém imaginou. Ele fez um tabernáculo, que Amós capítulo 9 vai dizer: eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Deus disse: eu gostei daquele negócio de adoradores em 3 turnos. Eu gostei daquele povo me adorando sem parar. Então, no tabernáculo de Davi era administrado o louvor e a guerra, porque louvor e guerra é a mesma coisa. A guerra consiste no verdadeiro louvor. Salmo 8: da boca dos pequeninos e dos que mamam suscitaste força para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. No Novo Testamento aparece: da boca de pequeninos e de crianças suscitaste perfeito louvor para calar o inimigo e o vingador. O louvor perfeito vai calar o diabo. O louvor do coração vai calar o acusador. O louvor de um coração adorador vai destruir as portas do inferno. Então o ambiente de louvor abre o portal do futuro, que está forçando passagem para se manifestar no presente. Veja Lucas capítulo 4. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo, e ele disse: todo poder me foi dado a mim, e eu dou a quem quiser. Esses mundos me foram dados. Ele roubou de Adão. Então, se prostrado me adorares, te darei todos esses reinos. O que ele está dizendo é que o louvor é o ponto-chave celestial para ter acesso aos governos do mundo. O que ele está dizendo? Se me adorar, você pode ter os governos do mundo, as nações do mundo. E muitos cristãos não têm esse tipo de tentação, porque eles não querem os reinos desse mundo, mas do outro mundo. Sendo que Apocalipse 11:15 diz que os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O diabo ofereceu para Jesus, sem o preço da cruz, o que era de Jesus. Lembra da pedra cortada assim ao auxílio de mãos, que chocou-se com o governo dos homens, com o sistema desse mundo tenebroso, e foi enchendo toda a terra. O fato é que muitas pessoas interpretam errado João capítulo 18, quando Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Nós precisamos de ir além do vernáculo para entender que Jesus está dizendo: o meu reino não é de Pilatos, o meu reino não é de Herodes, o meu reino não tem nada a ver com o Império Romano. O que eu vou trazer não tem nada a ver com esses valores. O reino de Deus é justiça, gozo, paz e alegria, e Roma não representa nada disso. Quantos estão comigo? Satanás roubou o que foi dado a Adão, e ele mostrou aos reinos do mundo o poder e a autoridade de dominar o mundo. Eu dou a quem quiser. Lembre-se, é a adoração que faz de um Deus o seu amo, de um Deus o seu dono, onde você rende a sua vida e o governo do seu ser. Por isso que acender uma vela para o diabo não é uma brincadeirinha infantil e inocente. Brincar com o mundo espiritual traz perseguição demoníaca. Eu vejo pessoas sob muitas opressões, porque fizeram invocações, achando que isso é um gesto não nocivo, não perigoso. Agora lembre-se da promessa: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Eu vou repetir o versículo de novo, por favor. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és para sempre sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E agora veja em Apocalipse o cumprimento disso. E estamos falando de novo de adoração. E entoavam um novo cântico dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Alguns começaram a entender. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus não foram chamados para viver uma religião, foram chamados para governar com Cristo, o Rei dos Reis. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. O Senhor enviou o seu cetro de Sião, dizendo: governa no meio dos teus inimigos. E o Salmo 110 continua: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Por que os reis? Porque normalmente é os reis que fazem nações se perderem. E o julgamento virá sobre os líderes das nações. Prepare-se, porque Deus vai julgar líderes no Brasil. Prepare-se, porque Deus vai julgar líderes na França, líderes na Rússia, líderes na Ucrânia. O Rei dos Reis vai vir reivindicar o seu poder, e o texto diz que ele vai esmagar os reis na sua ira. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará as cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente, passa de cabeça erguida. Eu precisava de mais tempo para pregar essa mensagem. Precisava mesmo. Nós temos aqui nesse texto a descrição da derrota certa de todo poder que se opõe ao Evangelho. O Senhor à tua direita, ou seja, Adonai, o Messias, esmagará ou despedaçará a reis no dia da sua ira. Esse texto lá em Apocalipse aparece de maneira veemente. Capítulo 6, capítulo 17, capítulo 19. É quando ele vai pisar as uvas. Jesus não aparece mais simplesmente como cordeiro. Sim, ele veio como cordeiro, abriu uma porta de oportunidade a todos, convida a todos que se arrependam e se convertam ao Evangelho. Deus se ira contra a injustiça. Romanos capítulo 1 diz: a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda injustiça. Sim, Deus se ira contra tudo aquilo que é injusto, que é errado. Deus odeia a morte dos inocentes que ainda não nasceram nos ventres maternos. Deus odeia a injustiça e a violência que é praticada pelos poderosos contra os pequenos e fracos. Deus odeia o roubo, Deus odeia a mentira, Deus odeia a calúnia e a fofoca, a língua maligna. Eu a odeio, diz o Senhor. Todos esses textos estão falando do sacerdote rei, que então será o juiz. Nós achamos que Jesus é o mestre dos magos. Transformaram o leão de Judá num bichinho de pelúcia. Mas as palavras de Jesus no Evangelho, para muitos, não cabem dentro da teologia deles. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora. E se você não me ama mais do que seu pai e sua mãe, se você não é digno de mim, Pedro, Satanás, para trás de mim. Chama até discípulo de diabo. Não, Jesus não era esse docinho de leite. Jesus era firme, e principalmente firme contra os religiosos, a quem ele chamou de raça de víboras, serpentes, que coais o mosquito e engoli o camelo, sepulcros caiados. Em Apocalipse 7, diz que uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, está lá o Brasil, povos e línguas, está lá você,
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Acho que ficou alto, né? E as ações de graças. Isso é o hit parede lá do céu, irmão. E o poder. Você sabe o que acontece depois que esse povo adora no trono? No meio dessa adoração, que os julgamentos contra a injustiça são liberados. Como disse Paulo aos Coríntios: porque convém que Cristo reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então o Messias já reina sobre todos aqueles que aceitaram seu governo. Seus súditos são todos aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador. Paulo diz que o objetivo final é a vitória total, o domínio completo do Messias sobre as nações. O Salmo 2 diz: pede-me e te darei as nações por herança. Deus quer as nações e os crentes querem os céus. Os crentes desejam os céus e Deus quer o Brasil. Mas primeiro tudo começa na revisão, na percepção do que é de fato o nosso chamado sacerdotal. A oração é a grande chave para abrir as portas dos céus. Sim, eu creio em oração. Eu tenho tanta história de oração. O meu primeiro chamado não é pregar, é orar. A minha primeira missão da vida, a primeira coisa que eu aprendi foi virar as chaves nos céus através de tempos de jejum prolongado. Como diz o Salmo 65, a ti que ouve as orações virão todos os homens. Sim, Deus ouve e responde. Deus está atento ao clamor do povo que se chama pelo seu nome. Nós queremos os reinos do mundo dobrados diante do Cordeiro. Que o seu monte cresça, enchendo toda a terra. As portas do inferno devem cair diante da igreja militante. E Apocalipse é o livro sobre os julgamentos liberados na terra pelas orações dos santos. E eu quero terminar com esse texto. Lá no capítulo 9, nós vemos os mártires pedindo para que Deus vingasse a injustiça dos perversos. E aqui nós vemos a abertura do 5º selo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam na terra? Você sabe o que Davi pensava? Nos salmos, os opressores deveriam se arrepender ou ser punidos. Você entendeu? Em Apocalipse nós vemos o julgamento de Deus na história como resposta direta à oração dos crentes. Quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nenhuma mulher tinha chegado no céu ainda. Elas chegaram depois. Então, e com isso eu termino. Vi os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Aí começam as 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer
com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou sobre a terra. E quando aquelas orações que encheram o cálice chegaram na terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. É isso que a sua oração faz. O que a Bíblia está dizendo é que existe um cálice diante do altar, e as suas orações estão enchendo esse cálice. E quando esse cálice transbordar, o anjo vai arremessar esse cálice sobre o Brasil. Então, se eu posso lhe dar um conselho, continue orando. Se eu posso lhe dar um conselho, separa um tempo de jejum essa semana. Se eu posso lhe dar um conselho, pega 7 dias de adoração essa semana. Vai aprender a cantar, Cida. 7 dias de gratidão. Quantos conseguem ficar 7 dias sem reclamar? Tem gente que já está reclamando do meu pedido. Que é isso? Por que isso? Fique de pé essa noite. Eu tinha outra mensagem para pregar. Na verdade dá para pregar mais umas 10 mensagens em cima desse salmo. Diz Paulo a Timóteo: eu quero que os varões orem em todo lugar. Todo lugar é todo lugar, levantando mãos santas. Eu quero que os varões levantem mãos santas. O gesto de levantar as mãos é um gesto de autoridade, sem ira nem animosidade. Não é levantar a mão com ira, ou levantar as mãos por motivos escusos, ou por vingança. Os julgamentos de Deus são emitidos do seu trono, onde nós encontramos em adoração pública. Quando nós estamos adorando, os poderes do inferno são sacudidos. A maior coisa que pode acontecer no nosso meio é quando a presença de Deus se manifesta. E quando ela aparece, julgamentos chegam. Até a rebelião se tornou lepra, no caso de Miriam. E a presença de Deus não é tão intensa assim, porque é justamente para poupar, porque ela é radioativa. E onde não existe ordem, quando a presença de Deus aparece, surge o juízo. E o juízo não é nada diferente de que colocar as coisas em ordem. E Deus tem uma agenda de juízo sobre as nações, porque Ele vai fazer da terra o estrado dos pés do Messias. Quantos creem nessa palavra? Eu quero que os varões levantem mãos santas. Levante suas mãos. Levante de verdade as suas mãos. Você se rende e você se torna de alguém quando você sacrifica, quando você adora, quando você oferta. Tudo isso atrai o poder de Deus. Então essa semana tire alguns dias de jejum, talvez. Essa semana acorde de madrugada, cante uma canção. Se você for desafinado, é Deus que vai te ouvir, não vai ser a gente. Não tem problema. Levante as suas mãos de novo. Levante as suas mãos de novo. Com seus olhos fechados essa noite, eu quero liberar sobre você uma capa. Eu quero liberar sobre você a autoridade para governar.
Desde o início da criação, Deus disse ao homem: seja fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Deus deu autoridade ao homem. Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu quero liberar sobre você a autoridade do céu para vencer a dívida, para vencer seus impulsos carnais, seus traumas sexuais, suas crises emocionais, a sua ira ou a sua raiva, a sua amargura. Deus está te dando poder hoje, uma capa hoje para ser um rei, para ser um líder na sua esfera, para ser um líder no seu negócio, para ter ideias de sucesso, para prosperar naquilo que você faz, para atrair novos clientes, para desenvolver, ganhar dinheiro, ficar bem sucedido no que você faz. Um rei governa na horizontal e um sacerdote oferece sacrifícios. Nós estamos liberando a unção, o manto, o sacerdócio real, a capa de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. Você tem o poder para girar as chaves nos céus. Você tem o poder para oferecer sacrifícios a Deus. Você tem o poder para ser recebido no Santo dos Santos. Você tem o poder para ser aceito por Deus. E quando você faz isso, os inimigos que lutam contra você vão sendo subjugados diante de você. Quando você recebe um coração como o de Davi, todos os seus inimigos vão caindo perante você. Não é que eles não vão se levantar. Foram muitos os inimigos de Davi, mas Davi os venceu a todos. E ele disse: muitas tribulações, angústias pode passar o justo, mas o Senhor de todas elas o livra. E eu estou liberando livramentos sobre angústias e tribulações, livramentos de inimigos, livramentos de opressões, livramentos de doenças, livramentos de acidentes, livramentos de perdas. Hoje você tem o exercício da autoridade. Você pode levantar as suas mãos e você pode dizer a Satanás, como dizia Moisés: fora, levanta-te, Senhor, sejam dispersos os teus inimigos, fujam diante de ti os teus adversários. Levante as suas mãos e exerça a autoridade hoje. Expulse a opressão, quebre o poder das trevas. Faça você mesmo isso. Marche com autoridade, pise em serpentes, em escorpiões, destrone os poderes do mal. Exerça a autoridade que foi lhe dada como um sacerdote rei, um rei sacerdote. Levante as suas mãos e o adore outra vez. Celebre ao Senhor essa noite. Eu quero despedir você nesse último domingo de abril. Essa semana já começa maio, com a seguinte palavra. A canção diz: fazer o teu nome grande. Deus vai ser grande através de você. Ele já é grande, o seu nome é grande, mas ele é desconhecido em muitos lugares. E Deus abençoou Abraão e disse: sê tu uma bênção, porque em ti eu vou abençoar nações. Deus falou para Davi: eu te fiz o teu nome tão grande como só os grandes têm na terra. E Deus levanta pessoas para serem grandes, para que o seu nome seja grande através delas. Eu abençoo você com essa capa de rei e sacerdote. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és para sempre sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E essa semana já, você vai ver muitos inimigos que você luta sendo colocados
como estrado sob os seus pés. Uma ótima semana para todos.